Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, relembrando um pouquinho. Nas aulas anteriores, nós fizemos exercícios sobre eletrólise em solução. Eletrólise em solução é quando a gente tem um eletrólito, uma substância que pode estar em contato com a água e vai ter a liberação de íons. Como a gente tem a dissociação da água e a dissociação da outra substância, ocorre uma competição entre os íons que estão lá para serem depositados nos seus respectivos eletrodos, certo? Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre lixo eletrônico, sobre os danos que ele causa ao meio ambiente, os danos à saúde e vamos ver alguns exercícios. Então, olha só, resíduo eletrônico ou lixo eletrônico ou ainda resíduo de equipamentos eletrônicos ou e-waste é um termo utilizado para denominar equipamentos ou componentes eletrônicos descartados por apresentarem defeito ou por estarem obsoletos. Então aqui a gente tem três figuras que representam um pouco do que é o lixo eletrônico. Então todos os componentes eletrônicos e elétricos, televisão, monitores de computador, celulares, todos esses produtos são considerados lixo eletrônico. Então, monitores, telefones celulares, carregadores de baterias, computadores, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, cabos e pilhas e eletrônicos em geral são exemplos de lixo eletrônico que estão aí na nossa sociedade. Por que não se falava antes disso e agora é um assunto atual? Vocês já devem ter ouvido alguma reportagem na televisão tratando sobre lixo eletrônico nos últimos tempos. Há um tempo atrás, talvez, perguntar para os pais ou avós de vocês, eles não teriam informações para passar sobre a história do lixo eletrônico. Por que isso acontecia? Um dos motivos é que os computadores e mesmo os outros eletrodomésticos ou eletroportáteis eram muito caros. E os gadgets nem existiam, não tinham câmeras digitais, nem tablets, nem mesmo telefone celular nos 20 anos atrás, por exemplo. E os eletrônicos como toca-fita, videocassete, rádio, TVs, duravam muito mais tempo e eram muito difíceis de serem adquiridos. Então o lixo eletrônico era muito pouco há uns anos atrás. Por que se preocupar tanto com o lixo eletrônico no momento de agora? Cada novo chip produzido torna o anterior obsoleto. Então hoje a tecnologia está tão avançada que tudo que a gente tem de novo hoje é o que a gente tinha ontem, já não é tão usual. E tem tanta tecnologia, brinquedos eletrônicos, né, vários e vários modelos de celulares que cada novo chip torna o antigo obsoleto e por isso a montanha de lixo eletrônico só tem a aumentar. Quanto mais tecnologia um local tem, mais lixo ele produz. Então, os países mais desenvolvidos produzem mais lixo. Como eles não têm lugar para armazenar esse lixo, muitas vezes esse lixo vai parar em lugares menos favorecidos ou países menos desenvolvidos. Cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano em todo o mundo. E aqui a gente tem umas figuras que mostram países subdesenvolvidos, onde o lixo é levado através de navios, e eles vão lá e colocam em aterro sanitário e as pessoas vão, nesses lixões aí de lixo eletrônico, tentar buscar algum componente que possa tornar um tipo de renda para eles. Quais os componentes, então, que fazem parte desse lixo eletrônico? Metais mais nobres como ouro, prata e cobre possuem alto valor comercial e podem ser encontrados em grande quantidade no lixo eletrônico, sendo na maioria dos casos mais barato a sua reciclagem do que a extração e o processamento do minério bruto. Então, essas pessoas acabam buscando lá nos aterros, nos lixões, os lixos eletrônicos, para retirar dele metais preciosos. Esses metais preciosos têm alto valor comercial e a esse processo a gente tem chamado de mineração urbana. Para se ter uma comparação, em 1 tonelada de computadores existe mais ouro que em 1 tonelada do minério bruto, ou seja, 1 tonelada de terra de uma mina de ouro produz menos ouro do que 1 tonelada de computadores. Mas pense, por outro lado, que 1 tonelada de computadores ocupa um espaço muito maior do que 1 tonelada de terra de minério. Do que um computador é feito? Então aqui a gente tem algumas porcentagens dos componentes. 32% são metais ferrosos, 23% são plásticos, 18% são metais não ferrosos, como chumbo, cádmio, belírio e mercúrio, 15% é vidro e 12% são placas eletrônicas e nessas placas temos ouro, platina, prata e paládio. Num primeiro momento, você descartar
Um computador num terreno baldio, num aterro, não vai causar uma poluição de imediato. São os processos de oxirredução e a deterioração dos componentes que vai acabar liberando os outros componentes tóxicos no meio ambiente e que podem vir a contaminar as pessoas, animais e outros seres que estão ali em contato com esse ambiente. Olha só, os componentes eletrônicos, quais são os prejudiciais? Então, os monitores de computador e televisão têm muito chumbo. O chumbo para a saúde causa danos ao sistema nervoso, circulatório e renal e dificuldade de aprendizagem em crianças. O mercúrio, que está lá nas placas de circuito impresso, nos transmissores, nos interruptores, nas baterias e em outros produtos eletrônicos, ele causa danos permanentes e fatais no cérebro e no rim. Tanto o chumbo quanto o mercúrio, eles são acumulativos. Você vai acumulando eles no teu organismo com o passar do ano, ele não é processado pelo trato digestório de nenhum dos seres vivos. Interruptores, transmissores e placas de circuito têm arsênio, danos pequenos à pele, pulmão, câncer linfático, conhecido como um dos agentes cancerígenos mais perigosos aí para os seres humanos. E as baterias e outros equipamentos eletrônicos, como cabos e placas de circuito, têm cádmio, que causa danos ao rim, pulmão e câncer de próstata. Então, esses são os componentes principais aí que dão riscos à saúde que estão dentro do lixo eletrônico. Além dos danos à saúde, temos danos ambientais. Então, olha o quanto de terra está sendo ocupado por esse lixo eletrônico que, com os processos de oxirredução e de corrosão desses materiais, vão depositando componentes tóxicos no meio ambiente que vão envenenando a água e o solo, impedindo que o lugar seja fértil e contaminando a água e todos os seres que estão ali. E aí, qual que é o nosso papel e o que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação? Claro, aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Podemos pesquisar. É importante descobrir se o fabricante tem uma preocupação com o ambiente e se recolherá as peças usadas para reciclagem depois que o aparelho perder a sua utilidade. Muitas marcas de componentes eletrônicos têm programas para receber os equipamentos que já não se usam mais e fazer a reciclagem de forma correta. Prolongue. Você não precisa trocar de celular todos os anos ou comprar um computador com a mesma frequência. Quanto mais eletrônicos adquirir, maior será a quantidade de lixo eletrônico. Por isso, cuide bem dos seus produtos e aprenda a evitar as trocas constantes de aparelhos. Então, a gente fazer o nosso aparelho durar mais, cuidar bem dos equipamentos que a gente usa para que eles tenham uma vida útil maior e tentar também se manter longe dos apelos do marketing, comerciais e afins que fazem a gente querer todo dia um computador, um celular novo. Substitua. Procure sempre fazer mais com menos. Produtos que agregam várias funções, como por exemplo uma impressora multifuncional, consomem menos energia do que cada aparelho usado separadamente. Também vale minimizar o uso de recursos ligados ao ambiente. Para quem imprimir, se dá para ler na tela antes. Então, se você realmente precisa de um equipamento eletrônico novo, busque um que tenha várias funções em vez de uma única função. Assim, você está economizando energia. E falando em impressão, se você puder ler as suas atividades da escola, pelo computador ou celular, evite imprimir e assim você vai estar ajudando o meio ambiente também. Outra coisa que podemos fazer é doação. Caso seja realmente necessário comprar um eletrônico novo e o seu ainda estiver funcionando, doe. Dessa forma, a fábrica deixa de fazer um novo componente e você dá mais uma chance para o equipamento que você já tem. Ou você pode fazer venda de usados, que é uma coisa muito interessante também e ajuda o meio ambiente nesse sentido. Recicle. Os grandes fabricantes de eletrônicos oferecem programas de reciclagem. Antes de jogar fora o seu equipamento eletrônico, verifique se a empresa tem, via internet, um central de atendimento telefônico. Às vezes no verso do equipamento tem o telefone onde você pode ligar e se informar se na sua cidade existe um local onde você possa descartar adequadamente esse equipamento para que seja feita uma reciclagem adequada. Lá na mineração urbana, que vimos fotos antes, muitas vezes é uma reciclagem que não é adequada e eles usam produtos como ácidos e outros super tóxicos que vão causar mais problemas para o meio ambiente. Então, a reciclagem dos eletrônicos deve ser feita por empresas especializadas. Aqui nós temos um fluxograma que mostra como o pessoal da USP trabalha o processo da reciclagem do lixo eletrônico. Então, eles recebem o material, fazem uma triagem e a primeira opção é: tem ou não utilidade? Se o equipamento ainda tem utilidade, ele pode ser consertado, reprogramado e aí ele vai ser doado a projetos sociais.
Se ele não tem mais função, então ele vai ser separado, pesado, todo desmontado, seus componentes são separados, ele vai ter suas marcas retiradas, né? Vai ser compactado, prensado e depois sim ele vai ser enviado como matéria-prima para a indústria que vai utilizar o que sobrou aí desse equipamento para dar uma nova vida aí para ele. Agora, vamos ler um pouquinho alguns exercícios sobre esse assunto. Vamos lá, para a atividade 1. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada um dos seus habitantes produz. Além de o processo elevar o volume de lixo, ele também modifica a qualidade do material despejado. Quando a sociedade progride, ela troca a televisão, o computador, compra mais brinquedos e aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos celulares já foram jogados fora em todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio e bário. Abandonados nos lixões, esse material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis freáticos ou a rios próximos, espalhando-se pela água. A respeito da produção de lixo e de suas relações com o ambiente, é correto afirmar que temos as opções, agora é com vocês. Vamos para a correção? Vamos analisar cada uma das frases que estão ali. Na letra A fala o seguinte: as substâncias químicas encontradas no lixo levam frequentemente ao aumento da diversidade de espécies e, portanto, o aumento da produtividade agrícola do solo. Não, as substâncias químicas que estão no lixo fazem justamente ao contrário, né? Agridem o solo e deixam ele com menos produtividade. Na letra B, o tipo e a quantidade de lixo produzido pela sociedade independe de políticas de educação que proponham mudanças no padrão de consumo. Não é isso que acontece, né? Quando a gente tem políticas educacionais e a gente tem uma consciência em relação ao consumo, vai ter, claro, uma diminuição na quantidade de lixo daquela população. Na letra C, a produção de lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico das sociedades. Não é, ela é proporcional, ou seja, quanto mais a sociedade progride, maior é a quantidade de lixo. E inversamente seria o contrário, progredir mais e produzir menos lixo. E não é isso que a gente vê, né? Quanto mais progride a sociedade, mais lixo ela tem produzido. Então a resposta certa, letra D. O desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies existentes em cursos d'água, solo e vegetação. Então a gente tem que ficar sempre monitorando os efeitos das substâncias que estão no lixo, como que ela vai se portar lá no meio ambiente. Certo? Vamos para mais uma atividade? Questão 2.
Um dos aspectos do mundo globalizado é o alto consumo de aparelhos eletrônicos, o que acaba por gerar um grande problema ambiental. O que fazer com o lixo eletrônico? A respeito do tema, analise os itens abaixo como verdadeiro e falso. Essa atividade está dividida em duas partes, vocês vão ficar um pouquinho lendo cada uma delas para julgar o que é verdadeiro e falso. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, a primeira frase diz assim, ó, a Lei Federal número 12.305 de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil com a previsão da responsabilidade compartilhada e o conceito de logística reversa. Verdadeiro. E quando ele fala responsabilidade compartilhada, é entre o consumidor e a indústria que produz. E quando ele diz sobre logística reversa, é fazer o apanhado, então, desse lixo e dar um destino para ele. Questão 2. Lixo eletrônico, resíduo eletrônico ou e-lixo são termos utilizados para denominar o material eletroeletrônico descartado ou obsoleto, tais como computadores, aparelhos de televisão, rádio, geladeiras, celulares, câmeras digitais, entre outros. Verdadeiro. Questão 3. O descarte incorreto do lixo eletrônico pode gerar sérios riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Na composição dos equipamentos eletrônicos estão presentes metais pesados altamente tóxicos, principalmente mercúrio, berílio e chumbo. Quando o descarte é incorreto, ocorre desses materiais contaminarem o solo e os lençóis freáticos, ou ainda liberar toxinas extremamente perigosas no ar quando queimados. Verdadeiro. Então, os equipamentos eletrônicos, todos eles têm componentes tóxicos que podem estar contaminando a terra, o ar e as pessoas. A última, então, para evitar danos ao meio ambiente, o correto é reciclar o lixo eletrônico. Ele deve ser recolhido e enviado a empresas especializadas em um processo chamado de manufatura reversa. O nome ilustra bem as etapas: desmontar, separar partes e extrair diferentes elementos de cada componente, ou seja, uma lógica que faz o caminho contrário da produção dos equipamentos. Se para produzir montamos todas as peças, na reciclagem a gente desfaz toda essa montagem, separa cada um dos componentes e dá um destino adequado para cada um dos componentes do nosso lixo eletrônico. Verdadeira questão. Atividade 3, então. Por que o lixo eletrônico é um problema? Quero saber a opinião de vocês.
Olha só, o chamado REEE, ou resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos, é um termo utilizado para definir um equipamento eletrônico e elétrico, suas partes e acessórios descartados pelo proprietário como resíduo ou lixo eletrônico. O REEE não causa um perigo imediato, ou seja, não liberam substâncias tóxicas no ambiente. No entanto, devido às intempéries, esses equipamentos sofrem oxidação e acabam por liberar metais tóxicos e outras substâncias. Outro problema reside nas práticas inadequadas de reciclagem artesanal desses equipamentos, que se utilizam de soluções ácidas com potencial de contaminação ainda maior, além de expor os trabalhadores a risco por trabalharem de modo equivocado. Então, esses são os principais motivos do porquê o lixo eletrônico ser tão prejudicial. Os processos de oxirredução que vão liberar substâncias e a reciclagem inadequada que vai utilizar outros componentes químicos que podem trazer novas formas de contaminação, tanto ao ambiente quanto aos trabalhadores que estão sofrendo essa situação. Última atividade do dia, então, quero saber qual é a relação entre a eletroquímica e o lixo eletrônico. Agora é com vocês. Vamos corrigir? Olha só, os resíduos eletrônicos que incluem celulares, computadores, eletrodomésticos, pilhas e baterias, os quais, quando dispostos de qualquer forma em lixões e aterros sanitários, podem causar risco ao meio ambiente e à saúde das pessoas, pois são constituídos por metais tóxicos como mercúrio, chumbo, cádmio, que contaminam a população, o ar, a água e o solo. A eletroquímica estuda as reações como transferências de elétrons e a conversão de energia química em energia elétrica. Deste modo, a eletroquímica é empregada para a fabricação de diversos equipamentos, como pilhas, baterias, celulares, lanternas, computadores e calculadoras. Claro, se não fosse a eletroquímica ter começado lá no finalzinho do século XVIII, nenhum desses componentes eletrônicos que nós temos hoje seriam possíveis, principalmente se tratando ali nas baterias que fazem a conversão da energia química em energia elétrica e faz funcionar aí celulares e computadores e todos esses outros equipamentos que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, essa é a relação, então, da eletroquímica com o lixo eletrônico. A partir dela que a gente tem toda a tecnologia para produzir esses novos equipamentos. Na aula de hoje, então, nós falamos sobre o lixo eletrônico, sobre os danos que ele causa ao meio ambiente, os danos à saúde e fizemos alguns exercícios. Deixo aqui de sugestão para vocês procurarem na internet e assistirem esse videozinho que se chama A História das Coisas. Ele vai explicar não só exatamente sobre lixo eletrônico, mas sobre o processo de reciclagem, de logística reversa e de como as coisas que a gente tem, qual é a história delas, o porquê nós temos e qual é a importância de ter um consumo consciente, pensando no próprio bem-estar e do bem-estar de todo mundo que divide o planeta com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.